profeta um dia disse: durante o final de semana afundarás, mas ao fechar da semana de 113 não passarás. Notem que esta linha amarela ela vem servindo quase sempre como o ponto principal de suporte do ciclo. E olha só onde veio o preço agora. Exatamente encostou na média de 7 semanal, lá nos 113, e voltou a subir. Pode acontecer ao longo da semana de vir aqui embaixo no 109 e voltar? Pode. Mas a tendência seria fechar o domingo acima da linha amarela. Se eu estiver correto, a compra nesse momento, a compra nos 113 mil dólares é uma boa compra. Tá? É uma compra muito interessante. Inclusive, vou fazer isso na Quant Fury, tá? E agora, o que diz a minha bola de cristal? Ela diz para você deixar um like. Deixa o like, se inscreve no canal, porque tentaremos entender o que acontece no momento onde o Bitcoin começa a sua corrida, a sua subida rumo ao infinito. Na tela temos o meu famoso gráfico semanal, onde eu previa esse recuo que vimos na semana passada do Bitcoin, que provavelmente iria para baixo da linha amarela, da média de 7 semanas, mas fecharia a semana acima dela, como aconteceu. Ela estava posicionada ao redor de 113 mil dólares e a gente fechou a semana em 114.226, portanto acima da linha como previsto. A linha amarela, a média de 7, mais uma vez serviu como suporte de uma correção de preço, assim como aconteceu nas vezes anteriores. Na vez anterior aqui, em 16 de junho, né, na semana de 16 de junho, vocês percebem que a gente chegou a ficar abaixo da linha amarela, mas muito pouco, né? Ela também servindo como suporte. E antes disso também tivemos essa correção aqui, na semana de 5 de maio. Portanto, notem o padrão ao longo desse ciclo de alta. São subidas de preço seguidas por correções que trazem o preço de volta à média. Que média? A média de 7 semanas, a linha amarela, tá? Então, tivemos aqui duas correções, né? 2 toques na média antes do rompimento da resistência, marcada aqui pela linha branca, como vocês estão vendo, e tivemos uma correção após o rompimento da linha branca, que foi o que aconteceu até a semana passada, né? 2 antes, uma depois. Esse padrão é o padrão normal. Se voltarmos aqui para a resistência anterior, estou falando dessa linha branca aqui, vocês vão encontrar exatamente o mesmo cenário. Estão vendo aqui? 2 toques na linha amarela antes do rompimento da linha branca e depois do rompimento temos mais um toque, que aconteceu aqui no finalzinho do ano, né? Acontece a correção e depois a última disparada até bater na alta histórica até então, naquele momento, né? 2 antes, uma depois. E se voltarmos para o degrau anterior, para a resistência anterior, vamos encontrar exatamente a mesma coisa. Aqui já estamos no final de 2023, temos um primeiro toque, encontra resistência, faz o segundo toque logo antes do rompimento da resistência, tá? Aí rompe e adivinha, no meio da subida tem o terceiro toque, né? Após a resistência. Acontece esse toque aqui e aí dispara para uma nova alta histórica daquele momento. Então, mostrando aqui todos os degraus, né, para vocês deste ciclo, vocês vão notar que é sempre o mesmo padrão. 2 toques antes, logo antes do rompimento, né? Logo antes do rompimento e um toque após o rompimento da resistência, que no nosso caso foi bem cedo, bem comparável aqui a esse que a gente viu aqui inicialmente, né? Entre final de 23 e início de 24. Acontece um toque bem próximo aqui do rompimento e estamos vendo isso acontecer mais uma vez. Agora, notem o tamanho da alta que temos na sequência, após esse toque, tá? Então, olha só, aconteceu o toque nesse momento aqui e vemos uma alta aqui que traz o preço, ó, 45% de alta para bater uma alta histórica naquele momento. Se pegarmos aqui o próximo ciclo, já não foi tanto assim, né? Desse toque aqui até a próxima alta histórica foi cerca de 20%. Então, qual é a tendência a partir de agora, né? A partir desse toque, essa correção até a média de 7 semanas? É uma disparada de preço como aconteceu todas as vezes anteriores, né? O preço ele tende a disparar após o toque na linha amarela, né? A confirmação dela como resistência, que é o que estamos vendo agora, né? O preço encontrou uma mínima na semana passada de 111.900 dólares e já estamos em 115.200 dólares nesse momento, ou seja, uma grande disparada em relação
relação ao fundo da semana passada e a tendência é que isso continue. Olá, criptomaníacos! Não, filha. Notem que nas últimas vezes onde encontramos com a média de 7, o preço subiu até encontrar a resistência, até encontrar a linha branca, né? Nessa vez aconteceu, subiu até aqui, não conseguiu romper, e dessa vez aconteceu de encontrar a linha branca e romper. E onde está a resistência nesse momento? Claramente nós temos uma resistência aqui, correto? Olha aqui, vocês podem ver que o preço não consegue superar este ponto aqui ao redor de 120 mil dólares, né? O topo daquele canal que eu falo para vocês há tanto tempo, né? 120 mil dólares é o topo desse canal, é uma resistência muito forte. A tendência natural, portanto, é que o preço a partir daqui ao longo dessa semana vá buscar de novo os 120 mil dólares. Se não for na semana, vai ser na próxima, mas a tendência é de alta e testar mais uma vez o topo aqui, essa resistência, sem a certeza de que a gente vai conseguir romper. Vamos alcançar aqui e aí depende de vários fatores para conseguir romper ou não, finalmente, esta linha branca nos 120 mil dólares. Mas a tendência é a gente ter uma subida aí de pelo menos 5 mil dólares, né, para alcançar de novo essa resistência, o que é bem interessante para quem fez o certo, que é comprar lá na confirmação do suporte da média de 7, na semana passada que eu falei para vocês, né? Eu comprei, inclusive, no vídeo anterior, justamente acreditando que iríamos segurar nos 113 mil dólares, como aconteceu, e foi uma excelente compra até o momento. E para você receber informações em tempo real como essa, por exemplo, né, um bom momento de compra, como está o mercado de criptomoedas, como estão as Bitcoin Treasury Companies, nós temos um grupo gratuito de WhatsApp, tá? Lá as informações vão chegando para você em tempo real, não precisa esperar pelo vídeo. Como é que faz? O link está aqui na descrição, basta colocar nome, e-mail e celular e você recebe as informações no grupo de WhatsApp. Abrindo meu gráfico diário aqui na Quantifier, vocês percebem a perfeição do gráfico, né? Olha que coisa maravilhosa. Vocês percebem que o topo daquele movimento de alta, né, que a gente tinha um mastro da bandeira, e aqui nós temos a formação em bandeira, que eu não estou colocando nesse gráfico para não confundir vocês. Mas o topo daquela bandeira estava posicionado exatamente onde está marcada a linha branca, 111.980 dólares. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui, tá? 111.980 era o topo da bandeira. E olha só, o preço rompe essa resistência, essa linha branca, né? Vai lá em cima, bate sua alta histórica aí nos 123 mil dólares e agora corrige até onde, pessoal? Até exatamente a linha branca, onde era resistência e agora confirma como suporte. Bateu exatamente em 111.900, como estão vendo aqui, e voltou a subir, confirmando, portanto, o rompimento dessa linha branca. Exatamente o que a gente precisa para uma nova disparada de preço. Como o Bitcoin é lindo e como é bonita também a análise técnica. E se as sardinhas venderam fazendo o preço recuar até os 111 mil dólares, quem comprou esses Bitcoins? O gráfico na tela explica para vocês. No caso, você tem a linha preta, que é o preço do BTC, estão vendo uma mancha roxa. Essa mancha roxa, ela mede aqui os endereços de acumuladores. São endereços de Bitcoin que somente compram Bitcoin. Eles nunca vendem, tá? Só entra BTC, não sai BTC. E olha só o que aconteceu ao longo dessa queda com esses acumuladores. Eles acumularam mais do que nunca, né? De janeiro de 2025 para cá, foi o maior momento de acumulação por parte dos endereços que só tem entrada de BTC, só tem compra de BTC. Essas pessoas mais experientes, esses holders de Bitcoin, eles estão cada vez com mais Bitcoins. Estão cada vez com mais convicção em relação ao Bitcoin, comprando justamente daqueles que não têm essa mesma convicção, das sardinhas. E esse fenômeno impede quedas muito grandes para o Bitcoin nesse ciclo. Compare o tamanho das quedas desse ciclo com os ciclos anteriores. Essa mancha roxa que você está vendo aqui é o tamanho das quedas no ciclo atual. Então aqui na direita vocês têm o tamanho da queda. Por exemplo, aqui seria uma queda de 10%, aqui uma queda de 20%, aqui uma queda de 30%. Raríssimas nesse ciclo, né? Tivemos pouquíssimas quedas de 30%. No caso aqui foram 2 quedas de 30% nesse ciclo atual, algumas até 20%, algumas diversas aqui até 10% e a maioria menor do que 10%. A queda que a gente teve na semana passada, por exemplo, 8,6%. Oh, que queda enorme! Para os padrões desse ciclo, é uma queda relevante. Mas note aqui no ciclo anterior
a mancha verde até onde ela ia, né? No ciclo anterior era comum quedas de 60%, 50%, 40%, várias em 30%, né? Muito mais pesadas. E nós vimos o mesmo padrão em ciclos anteriores. Olha aqui o padrão do ciclo lá de 2012 e 2013. Olha o tamanho das quedas, a frequência dessas quedas, né? Então o Bitcoin está cada vez menos volátil, cada vez tendo oportunidades menores para compras com quedas. Quedas de 5%, 10% já são aproveitadas por esses holders, por esses acumuladores, né? Então eles falam, pô, tô acostumado a comprar toda semana, tem uma queda de 10%, opa, vou comprar, vou triplicar a minha compra porque vale a pena. Isso impede quedas muito profundas, oportunidades muito grandes a partir de agora. Tem vários ali olhando para comprar. São empresas, são ETFs, todos estão de olho no Bitcoin para aproveitar promoção. Agora, uma coisa que essa correção de preço fez foi colocar o Bitcoin de volta ao seu cronograma. Por que eu digo isso? Nesse gráfico vocês percebem que o preço atual é a linha vermelha, e nós temos aqui diversas manchas na cor azul, né? Várias linhas na cor azul. A linha superior é o ciclo que teve o preço mais alto para o Bitcoin, a linha inferior é o pior ciclo do Bitcoin, e aqui nós temos esse azul escuro que é a média de todos os ciclos, né? De 4 anos do Bitcoin. E note que o preço, a linha vermelha, voltou exatamente a encostar nesta linha azul escura. Ou seja, nós estamos onde deveríamos estar. Nós estamos na média dos ciclos de 4 anos. Tá? O preço deveria estar aqui nesse momento. Mas olha que interessante. Onde esta linha azul vai dentro dos próximos meses? Ela dispara de forma absurda e fecha o ano, né, de 25 para 26, estão vendo aqui, né, novembro, dezembro, lá no topo, muito acima do ponto atual. Se seguir a média dos ciclos, a gente está falando de fechar o ano próximo, né, acima, no caso, dos 200 mil dólares. Então, essa é a tendência aqui na média dos ciclos que o Bitcoin vem seguindo. E se isso fosse verdade, deveríamos ver as principais altcoins do mercado, né, o top 10 ali, já tendo um desempenho superior ao Bitcoin, começando a ganhar força contra o Bitcoin. Será que isso está acontecendo? Será que estamos entrando nessa fase preliminar de alt-season, que estaria acontecendo nessa fase do ciclo? Bom, abrindo aqui o CoinMarketCap, nós notamos que o Bitcoin, nas últimas 24 horas, né, no último dia, está subindo 0,6%, a Ethereum está subindo 6%. Caramba, XRP 4,88%, Solana 4%, Dogecoin 4,84%. As principais altcoins nas últimas 24 horas estão subindo mais do que o Bitcoin. Mas pode ser só uma coisa, né, coincidência, né? E nos últimos 30 dias, no último mês, o Bitcoin subiu 6,5%, a Ethereum subiu 47%, XRP 38%, BNB 16%, Solana 14%, Tron 17%. As principais altcoins do mercado estão subindo com mais força do que o Bitcoin dentro do último mês. O que seria esperado para esse momento do ciclo. Se a gente realmente está entrando na fase mais aguda, um dos sinais é que as principais altcoins começam a ganhar valor acima do BTC. É o que está acontecendo. Mas isso precisaria se intensificar a partir de agora. Essas altcoins multiplicarem de valor. E a pergunta é, da onde vai vir esse volume, né? Essa quantidade de dinheiro? Bom, a previsão dos grandes bancos mundiais, por exemplo, Goldman Sachs agora, vou traduzir para vocês aqui, é de 3 cortes consecutivos na taxa de juros americana, de 25 pontos base cada um a partir de setembro. Então a resposta está aqui. Agosto, um mês ali meio 0 a 0, que a gente está vendo aí, um mês meio sem tanta força, mas a partir de setembro, 3 cortes consecutivos na taxa de juros. Corte na taxa de juros significa entrada de dinheiro para mercados de risco. Justamente na fase que a gente precisa, ou seja, aquela fase mais aguda do ciclo de alta, acontece corte na taxa de juros e aí, coincidentemente, a disparada das criptomoedas, né? As altcoins, inclusive, com mais força do que o Bitcoin nessa fase final do ciclo. Mas lembre, altcoins são muito mais arriscadas. Acontece uma guerra, acontece alguma crise maluca no mundo, elas caem muito mais forte do que o Bitcoin. Então não entre igual um louco em altcoins. Tenha sempre ali uma exposição reduzida, menor, em altcoins do que em bitcoins. Se não quiser ficar perdido nessa história, como eu falei, vai para o nosso WhatsApp gratuito, o link está na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.